Quando você aprende a descansar sem culpa. Descansar parece simples, mas para muita gente não é. Descansar ativa a culpa, a sensação de estar atrasado, de não estar fazendo o suficiente, de estar falhando em silêncio. Se hoje você tenta descansar e não consegue desligar a mente, fica aqui comigo. Talvez o problema não seja falta de força, talvez seja excesso de cobrança. A gente aprendeu a confundir valor com produtividade, como se existir só fosse permitido quando há resultado, como se parar fosse pecado, como se o descanso precisasse ser merecido. Mas o corpo não funciona por mérito, ele funciona por necessidade, e ignorar isso cobra um preço alto. Talvez você tenha passado tempo demais sobrevivendo, cumprindo, agindo, resolvendo, e agora o cansaço não vai embora com uma noite de sono, porque não é só físico, é emocional, é mental, é existencial. Descansar sem culpa é um aprendizado tardio. Ele começa quando você entende que não precisa se provar o tempo todo, que sua dignidade não oscila conforme o desempenho, que você continua sendo valioso mesmo quando não está produzindo nada visível. Isso é difícil, porque fomos treinados para funcionar no modo alerta, sempre prontos, sempre disponíveis, sempre em dívida com o próximo objetivo. Mas viver assim não é viver, é se manter em estado de emergência permanente. O descanso verdadeiro não é distração, é reparação. É permitir que o sistema interno volte ao eixo, que a respiração desacelere, que os pensamentos diminuam de volume, que o corpo pare de se defender de ameaças que já não existem. Talvez você sinta ansiedade quando tenta parar. Isso não significa que descansar faz mal. Significa que você ficou tempo demais sem descansar. O corpo estranha o que foi privado. A mente desconfia do que nunca recebeu. Mas aos poucos, o descanso ensina. Ensina que o mundo não desmorona quando você pausa, que as coisas continuam, que você não desaparece, que nada essencial se perde. O lado bom da vida reaparece quando você permite intervalos, quando entende que ritmo importa mais que velocidade, que constância não exige exaustão, que ninguém se sustenta inteiro vivendo no limite. Descansar sem culpa é um ato de maturidade. É dizer, eu reconheço meus limites, é cuidar do instrumento que carrega tudo, é respeitar a própria humanidade. Talvez hoje você não consiga descansar plenamente. Tudo bem. Comece pequeno. 5 minutos de silêncio, uma respiração consciente, um momento sem estímulo, sem meta, sem cobrança. O descanso não precisa ser produtivo, precisa ser real. Sem celular, sem comparação, sem lista mental de pendências, só presença. Isso já é muito. A ansiedade diminui quando você para de lutar contra o próprio cansaço, quando aceita que não é que não fui feito para render o tempo todo, que viver inclui pausar. A esperança também se recupera no descanso, porque mente exausta não consegue imaginar futuro. Coração cansado não consegue confiar. Descansar devolve horizonte. Talvez você tenha aprendido que descansar é coisa de quem pode, mas a verdade é outra. Descansar é coisa de quem precisa, e todo ser humano precisa. Não espere quebrar para se permitir parar. Não espere adoecer para se cuidar. O descanso é prevenção, é sabedoria, é respeito pela própria história. Você não está atrasado, está cansado. E isso muda tudo. Quando você aprende a descansar sem culpa, a vida ganha outra textura. As decisões ficam mais claras, as emoções mais reguladas, o mundo menos ameaçador. Você não perde tempo ao descansar.
você ganha fôlego. E fôlego muda destinos. Agora eu quero te ouvir. Escreve nos comentários o que mais te impede hoje de descansar em paz. Nomear isso já é um passo de cuidado. Se esse texto te acompanhou até aqui, deixa o like. Isso ajuda essa mensagem a alcançar quem vive exausto sem se permitir parar. Compartilha com alguém que precisa descansar sem pedir desculpa. Você não precisa render agora. Precisa se preservar. Essa foi a voz que te abraça. Até o próximo encontro, com mais respiro e menos culpa.